para despertar cristãos, né? Por que que a gente precisa ser despertado? Porque muitas vezes pessoas se infiltram na própria igreja, né? E pessoas doentes, né? Pessoas que estão totalmente... Porque eu acho que você fazer isso com uma criança precisa de um nível muito grande de insanidade, até de algum tipo de, sabe, problema espiritual grave. Então, nós, como cristãos, nós precisamos nos alertar, nos atentar para quem está cuidando das nossas crianças. Na salinha, né? Então, ele veio também para que a igreja seja protagonista na denúncia, na proteção, na prevenção do abuso. A palavra de Deus diz, né, Isete, que ai daquele que fizer um desses pequeninos, tropeçar. Então, é melhor que essa pessoa coloque, né, uma pedra de moinho no seu pescoço e seja lançada do mar. Isso significa o quê? Que é melhor que ela se mate, né? É melhor que ela seja completamente destruída do que ela fazer tropeçar uma dessas crianças. Então, Jesus, ele sempre mostrou a importância que ele dá para uma criança, justamente por saber a vulnerabilidade dela. Então, nós temos uma responsabilidade dobrada, irmãos. Jesus sempre disse, deixem vir a mim. Até os discípulos achavam que as crianças estavam incomodando ali. E ele disse, não impeçam elas de virem a mim. Ele disse, delas é o reino dos céus. Ele disse, se as pessoas adultas não se tornarem como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Então, a referência que Jesus deixou do que é uma criança é a melhor possível. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, a maneira mais eficiente do inimigo destruir a vida de uma pessoa é abusando dela na sua infância. Ele só precisa dessa porta de entrada para que destrua a vida daquela criança. E só tem uma situação em que ela pode realmente ser curada, que foi a situação que a Damares ela conseguiu encontrar, que é o Evangelho de Jesus. Por quê? Uma criança, quando ela vive uma dor muito profunda dessa, e na fase adulta ela descobre que Deus é amor, que Deus protege, o que ela vai pensar? Onde era que estava Deus naquele dia? Por que que ele deixou isso acontecer comigo? Então, essa é a forma das pessoas desacreditarem da bondade de Deus. Por quê? Porque é como se Deus fosse culpado, já que ele tem poder, por que que ele permitiu? Deus, ele colocou pai e mãe para proteger essas crianças. Ele colocou os adultos para proteger essas crianças. E ele, mais do que qualquer um de nós, está e ficou indignado no dia que aquela criança foi abusada. Então, é importante que a gente entenda, proteger uma criança é proteger uma geração. Uma geração inteira precisa, nesse momento, da sua proteção, da sua atenção, da prevenção, para que isso realmente não ocorra.